E aí, pessoal, tudo bem? Está começando mais um Fala Deputado. Hoje o nosso convidado é o deputado Coronel Mocelin, do PSL. Olá, Gutierre. Olá, pessoal. Eu sou Gutierres Baron, repórter da TVAL, e vou conversar com o deputado sobre os projetos e as ideias defendidas por ele. Vamos conversar, deputado? Vamos lá. Deputado, eu começo agradecendo a sua participação no nosso programa. Eu é que agradeço a oportunidade de estar prestando contas para a sociedade do nosso mandato, do que a gente está, quais os projetos, o que as demandas que a gente tem atendido e recebido também. Deputado, vamos falar sobre pandemia, que é o maior problema que a gente enfrenta na atualidade, né? O senhor tem defendido aqui no Parlamento a adoção de medidas de restrição, mas sem o fechamento do comércio, é isso? Exatamente. Desde o início da pandemia, eu tenho representado a Assembleia Legislativa junto ao Grupo de Ações Coordenadas do Governo do Estado e desde o início a gente tem recebido sempre demandas de vários segmentos da sociedade. E eu defendo que nós temos que manter a saúde das pessoas, mas também tomando cuidado para manter o emprego, a qualidade de vida das pessoas. Porque senão a gente resolve um problema, mas gera outro também, tão grave quanto o primeiro. E nesse sentido, nós não defendemos a abertura do comércio, de todas as atividades de qualquer forma. Sempre seguindo o protocolo. Eu dizia assim, traz seu problema para as entidades, para as categorias, traz o problema e traz a solução do problema, que é o protocolo que vai ser seguido, que daí o COS analisava e colocava através de medidas do governo do Estado, através de portarias das Ministérios da Secretaria de Saúde ou do governo do Estado. E com isso a gente conseguiu manter o comércio aberto e fomos um Estado que menos teve casos de mortes e principalmente óbitos na pandemia no Brasil e fomos o Estado que menos teve restrições. Também preocupado aí com os impactos econômicos da pandemia, o deputado fez uma indicação ao governo do estado solicitando a ampliação de linhas de crédito para os pequenos empreendedores, aqueles mais afetados, né, pelas medidas de restrição. É importante que o poder público entre nesse momento, deputado, auxiliando esses empreendedores, até para que a economia possa ser retomada mais rapidamente? Eu considero fundamental essa ajuda do governo do estado para os pequenos e microempreendedores quando, devido à pandemia, eles acabaram perdendo o seu negócio muitas vezes, não tendo a renda para retomar as atividades. Que eu dava, por exemplo, que teve a questão da ajuda ali para a estiagem, que os agricultores ficaram sem semente para poder plantar. Se o governo der uma ajuda e subsidiar a compra das sementes, eles vão retomar as suas atividades para poder plantar e gerar a sua fonte de renda. É a mesma coisa a empresa, se eles não têm o recurso para comprar o seu estoque inicial, para eles poderem retomar da volta, eles acabam, além deles perderem emprego, ou até gerando outras pessoas que dependem da renda deles, poderem sobreviver. Então, esse papel que o governo do estado faz, de considerar empréstimo a juros zero ou subsidiado, ele é fundamental para a retomada da nossa economia. Deputado, falando também sobre o turismo, que é um setor aí bastante afetado pela pandemia. O deputado é o autor de uma lei que foi aprovada no ano passado, que determina aí que eventos e pacotes de turismo que tenham sido adiados por conta da pandemia tenham a remarcação gratuita para o consumidor. Qual a importância disso? Então, esse projeto de lei, ele visa que não haja multa ou ônus para quem das duas partes descumpriram o contrato, porque muitas vezes pode ser até um casamento, pode ser um seminário ou uma viagem que as pessoas fizeram um contrato que prevê umas cláusulas de multa no caso de rompimento desse contrato. Mas como a culpa não foi de nenhuma das partes, foi causada pela pandemia, foi causada por um fator externo a esse contrato, nós previmos na lei, foi aprovado, os nossos colegas parlamentares entenderam essa demanda, que não haja o pagamento de multa no caso de não cumprimento do contrato e haja a possibilidade de remarcação desse evento numa data futura, assim minimizando os prejuízos que está havendo.
É uma lei aí que ajuda tanto as empresas, né, que elas não vão perder aquele dinheiro, vão poder receber após a remarcação do evento, e também o consumidor que não vai pagar mais por isso, né, deputado? Exatamente, ele não perde, muitas vezes ele, não tendo o evento, ele pode perder o dinheiro que ele já investiu, né, e isso que tem cláusulas previstas de multa. E mesma coisa a empresa, ela poder ter um futuro também, ter o seu evento. Deputado, vamos falar agora sobre as suas bandeiras, né? Uma delas que o senhor tem falado muito aqui no Parlamento é a quebra do monopólio das empresas de transporte. Fala pra gente sobre isso. Então, desde 2019, essa foi uma das bandeiras que a gente teve aqui, porque eu sou lá do extremo oeste e a gente sabe o quanto, já utilizei o transporte coletivo em tempos passados, e a gente sabe o quanto isso está precário hoje em dia. Todas as empresas que estão fazendo principalmente transporte intermunicipal, eles estão com as licenças ou as concessões, né, as licitações vencidas, e está trabalhando de forma precária. E foram criadas legislações aqui que obrigava uma empresa a ter 4 ônibus novos para ter um usado. Isso só as grandes empresas conseguiam atender. São Miguel do Oeste, por exemplo, tinha 10 empresas, pequenas empresas de ônibus que procuraram, e nenhuma delas conseguiu atender esse requisito da lei, que nós entramos com o projeto de lei, e ele foi, os nossos parlamentares também apoiaram, e hoje ela já não tem mais essa exigência, que a NTT não tem. Então, uma empresa que o ônibus que precisaria sair de Florianópolis e ir para Belém do Pará, por exemplo, não... esse mesmo ônibus que podia sair daqui lá, ele não poderia ir daqui para Balneário Camboriú, por exemplo. Então, hoje ela já não tem mais essas exigências, e as empresas que estavam trabalhando de forma clandestina, sem fazer as vistorias do Inmetro, sem recolher as taxas estaduais, causando até risco para os passageiros, hoje eles podem se adequar, elas queriam se adequar à legislação, trabalhar de forma legalizada, mas elas não tinham condições por causa da legislação que não dava essa possibilidade. Tem um outro projeto aqui que é uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que ela prevê, além da concessão do transporte da linha, faça também autorização para que mais de uma empresa possa fazer um trajeto, um trecho. Como funciona assim também interestadual. Daqui a São Paulo, por exemplo, daqui a Curitiba, várias empresas fazem esse transporte. Então, hoje, é mais caro eu sair daqui para Balneário, por exemplo, muitas vezes, do que daqui para Curitiba. O preço da passagem, nós fizemos um levantamento que de Dionísio Cerqueira, vindo direto para Florianópolis, é R$90 mais caro do que eu pegar um ônibus de Dionísio Cerqueira e ir para Curitiba, pegar outro ônibus de Curitiba e vir para Florianópolis. Porque não tem concorrência, e a concorrência, ela gera melhor qualidade do serviço, diminui o preço, e isso faz com que a população ganhe. Com certeza a população ganha aí com mais opções, né, deputado? Exatamente. Nosso tempo está chegando ao fim, eu gostaria de pedir que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Então, eu considero o mandato do parlamentar como uma procuração que a gente recebeu e tem que prestar conta, né? Então, eu sou representante de quem me colocou aqui, e a população de Santa Catarina colocou os parlamentares aqui para ser a voz, para ouvir as demandas. Eu tenho tentado fazer isso em toda a região do estado, ouvindo as demandas e trazendo para a Assembleia em forma de legislações que facilitem a vida das pessoas, diminua a burocracia, gere mais concorrência, se torne um estado mais leve e eficiente. Quando não é através de legislação, levando para as demandas para o governo do estado, através dos secretários, através do governador, para que essas demandas sejam atendidas. E esse é o nosso papel, e eu procuro fazer trabalhar nesse sentido. Com certeza os deputados têm um papel muito importante aí na manutenção da nossa democracia e também na busca por mais qualidade de vida para a nossa população. Deputado, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, e estamos aqui no Gabinete 102 à disposição da nossa comunidade. Perfeito. E obrigado você também que nos acompanhou. E não esqueça, para rever esse e outros programas, basta acessar o canal no YouTube da Assembleia Legislativa. Até a próxima!